Olá, tudo bem? Bom dia a todos. Eu sou o Ricardo Tuma, sou médico urologista, chefe do Serviço de Urologia e Transplante Renal do Hospital Ofir Loyola, a referência nossa aqui do Estado, talvez da região norte, no tratamento oncológico. Eu sou professor da Universidade do Estado do Pará, sou membro da Sociedade Brasileira de Urologia e atualmente dentro do Departamento de Uro-Oncologia, que é o nosso maior foco e o nosso maior desafio dentro do cenário médico que a gente vive, principalmente no Norte e Nordeste, mas no Brasil todo padece com a dificuldade em relação aos tratamentos oncológicos como um todo. Eu vou moderar o painel, que é o Desafios da Atenção Oncológica na Região Norte. Nesta mesa, vamos apresentar um panorama da atenção oncológica nas regiões Norte e Nordeste do país, a partir de dados do Observatório de Oncologia. Também trataremos dos temas relacionados à reestruturação da rede oncológica pós-pandemia e os desafios da regulação e da estruturação para a gestão pública. Então, com muito agradecido pelo convite de poder moderar essa mesa extremamente importante nesse fórum, e que nós vamos ter a oportunidade de debater e trazer grandes conquistas, certamente, para um melhor serviço à comunidade, às pessoas que necessitam de atendimento oncológico no nosso estado e talvez na nossa região e no Norte e Nordeste como um todo. Então, apresento agora os nossos convidados. Nina Mello, coordenadora da pesquisa da ABRADE e Abrasta, coordenadora e conteudista do Observatório de Oncologia e membro do GT de Dados e GT de Pesquisa Clínica do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Nina, aqui presente. A doutora Socorro Sampaio, médica hematologista, mestre em Ciências Aplicadas à Hematologia pela Universidade do Estado do Amazonas, diretora-presidente da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas. Acho que ela não está presente e fará um acesso online, virtual. Dr. Tiago Carneiro, médico oncologista, muito querido por todos os locais que trabalha, parceiro dessa vida inteira, oncohematologista do Hospital Ofir Loyola, especialista em oncohematologia e transplante intraórtico, doutor em hematologia pela Escola Paulista de Medicina, professor adjunto do curso de Medicina da Universidade do Estado do Pará. Dr. Tiago, aqui presente, que já fez a apresentação. Palmas para o Dr. Tiago. E a excelente médica também, doutora Juliana Chaves, chefe da pesquisa clínica do Hospital Ofir Loyola, que vai nos trazer grandes informações, grandes dados importantes dentro do cenário oncológico. Doutora Juliana, muito obrigado também. Então, cada um tem, eu acho que, alguns minutos para fazer uma apresentação individual. Você pode começar, Nina, você faz a sua apresentação. Tá bom. Claro. A todos. Vocês vão sentir... Oi? Olá, olá. Agora. Falo aqui, então, né? Tá ok. Bom dia a todos, novamente. Vocês vão sentir aí um sotaque familiar. É um prazer enorme, uma felicidade muito grande de estar aqui na minha terra, Belém do Pará, contribuindo para todo esse trabalho, plantando essa sementinha de fortalecimento, de acesso, de trazer mais informação para que a gente possa e consiga melhorar todas essas questões que já foram faladas aqui na mesa de abertura, e essa programação toda do fórum foi construída e pensada para que a gente consiga melhorar todas essas questões nessas duas regiões, Norte e Nordeste, mas, sobretudo, aqui no Norte, que tem questões muito especiais, né? Vocês aqui devem conhecer certamente.
Falando uma coisa mais pessoal, antes de começar aqui a minha fala, tenho um apelo muito grande com a causa, porque há 20 anos atrás a minha mãe teve que se deslocar para São Paulo para fazer um tratamento oncológico, foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin, e naquela época aqui ninguém sabia o que era, doutor. Então, você imagina, você está nessa frente aí da oncohematologia hoje, imagina naquela época. Ela foi diagnosticada, teve os nódulos axilares e queriam retirar a mama, um diagnóstico errado. E aí procurou uma segunda opinião, aí sim, teve o diagnóstico correto, mas teve que se deslocar porque a gente não tinha, naquela época, um tratamento adequado. Que bom que a gente vive outra realidade hoje, né? Ninguém precisa mais se deslocar para fazer o seu tratamento. A gente já tem uma rede estruturada, o Hospital Alfir Loyola estruturado, atendendo não só a demanda do Estado, mas também, certamente, dos estados vizinhos. Então, eu fico muito feliz por isso. Coube a mim, então, abrir esse fórum, os painéis de debates, apresentando um panorama geral da assistência oncológica nas regiões, né, Norte e Nordeste. Eu, atualmente, coordeno o Observatório de Oncologia. Por favor, se aproprie, é uma plataforma online de análise de dados do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Então, antes de apresentar todos esses dados, eu vou falar um pouquinho aqui do observatório para vocês conhecerem. Aqui eu trouxe uma linha do tempo, tá? Então, a ABRALE, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, que é a nossa instituição mãe. Opa, não está aparecendo aqui a minha apresentação na tela. Deixa eu voltar aqui. Só um minutinho, gente. Agora foi. Passando aqui, eu trouxe uma linha do tempo. Então, a ABRALE, fundada em 2002, esse ano a gente está fazendo 20 anos de atuação, ali fundada pela Merula, que vocês viram no vídeo, puderam se inspirar e se emocionar com a força e a garra dela. Ela que construiu tudo isso. E a ABRALE foi pautada em 4 pilares essenciais da assistência, né? Então, o apoio ao paciente, políticas públicas e advocacy, educação e informação, e pesquisa e monitoramento, que é onde a gente está inserido aqui. Há 20 anos atrás, a Merula já viu que não seria possível fazer nenhuma transformação social e ter nenhum diálogo com o governo sem evidências, né? Só o achismo, a gente não chega em lugar nenhum. Então, por isso que é super importante, esse é um dos pilares da nossa organização. Anos mais tarde, por conta de todo esse trabalho já na ABRALE, fortalecido, reconhecimento nas políticas públicas, inserção de novas tecnologias, seja de exames e medicamentos no SUS e também na saúde suplementar, foi criado, então, o movimento Todos Juntos contra o Câncer, que é essa rede, essa coalizão de saúde que é liderada pela ABRALE, mas que reúne outras organizações, como associações de pacientes, hospitais, as sociedades médicas, mídia, governo, enfim, todos em prol aí, do melhor cenário. Né? A gente tem os grupos de trabalho que estão listados aqui, pautados na Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer. Então, a gente tem grupo de trabalho de prevenção, diagnóstico, humanização, pesquisa clínica, e aí, em cima, o grupo de trabalho de dados públicos e privados, do qual eu faço parte, que acaba realizando todo esse trabalho de informação que pauta todas as ações do movimento. E, para fazer um monitoramento desses principais indicadores de incidência, que é realizada pelo Instituto Nacional do Câncer, mas também de assistência, produção de procedimentos, seja de quimioterapia, radioterapia, medicações, cirurgia, indicadores de mortalidade também, por região,
e aí eu falo região, estado, até a esfera municipal e por centro de tratamento, foi criado o Observatório de Oncologia. Tem um QR Code aqui na tela, acessando, vocês conseguem já ir direto para a página. E hoje a gente tem mais de 80 estudos publicados, mais de 300 mil visualizações de páginas e mais de 200 citações anuais na mídia. Então, essas são as principais bases de dados que a gente trabalha, as bases de dados do INCA, os registros hospitalares de câncer, registros de base populacional, sistema de informação ambulatorial é super importante, sistema de informação hospitalar para ver as internações, intercorrências, cirurgias, o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. É possível a gente fazer um detalhamento dos CACONs e UNACONs, que são os serviços habilitados para o tratamento oncológico. Alguns poucos dados a gente consegue ver também da saúde suplementar, através da disponibilização deles, enfim. Todos esses dados eles são abertos, mas nem todo mundo tem expertise técnica para poder baixar, cruzar e transformar esses dados em informação. Então, é esse o nosso trabalho. Tá? A gente publica lá no Observatório de Oncologia, através de dashboard dinâmico, onde você consegue filtrar ali a informação diretamente da sua região ou do seu serviço. Se quiserem ver algumas informações do FIR Loyola, por exemplo, é possível. Entrando aqui, então, no nosso tema, sobre a infraestrutura de saúde. Tá? No Brasil, a gente tem mais de 11 mil leitos de oncologia, e uma representação de 66% são leitos do SUS, mais de 7 mil. Mas, na região norte, a gente só tem apenas 569 leitos desses 11 mil, uma representação, aí, a grande maioria é do SUS, 430, representando aí 76%. E, no Nordeste, a gente tem quase 3 mil, também a grande maioria, 72%, são leitos do SUS. Onde a gente trata, né, que os CACONs e UNACONs, os centros habilitados, hoje existem 345 unidades no Brasil. Aqui na região norte, nós temos 16 unidades habilitadas. Na região nordeste, 66 unidades habilitadas. E aí, um detalhamento um pouco mais capilarizado, 7 UNACONs com serviço de radioterapia aqui na região norte, 3 UNACONs, 2 com serviço de radioterapia de complexo hospitalar, um UNACON somente com serviço exclusivo de oncopediatria, um hospital geral com cirurgia oncológica de complexo hospitalar, um UNACON com serviço de radioterapia, hematologia, oncologia pediátrica, um CACON com serviço de oncologia pediátrica. Aqui no Nordeste, a gente tem um pouco mais de habilitações, mas, no total, são 66 unidades de assistência habilitadas para o tratamento do câncer. Desses, são 23 unidades, que são os UNACONs. E, aí, por diante, a gente tem as outras habilitações. Mas eu gostaria de destacar aqui 5 exclusivos de oncologia pediátrica. É super importante a gente ter esse tratamento adequado para infanto-juvenil, né, porque a equipe multidisciplinar ela precisa ser treinada, todo o ambiente precisa estar adequado a esse tratamento. Então, é importante que as crianças e os jovens diagnosticados com câncer se tratem nos centros realmente habilitados para oncologia pediátrica. Sobre as estimativas, né, e de qual que é a magnitude de casos e de pessoas, de qual que é esse número que a gente está falando, de que a gente vai precisar atender. Na semana passada, no final da semana, foi lançada a nova estimativa do INCA para novos casos de câncer. Para 2023, então, a gente teve um aumento aí de quase 70 mil novos casos de câncer esperados para cada ano. Em 2022, eram 625 mil. Para 2023, são esperados 704 mil novos casos, ou seja, a gente já tinha um desafio grande e isso vai aumentar.
né, ainda mais, e por isso que a gente precisa reforçar o nosso compromisso. E aí, na região norte, representando 4% dessa estimativa, parece pouco, mas são 25 mil novos casos na região toda, né? Então, é um número bastante alto. E aí, na região nordeste, representando 22%, são 152 mil novos casos de câncer esperados para 2023. Se a gente for pensar, né, que a pandemia da Covid-19 retardou um pouco desses diagnósticos, esses novos diagnósticos de 2023, quando chegarem, vão estar, muito provavelmente, no estadiamento muito avançado da doença e vão precisar de uma intervenção imediata, um acesso ao tratamento muito mais rápido, como era antes, né? Claro que sempre precisa, mas agora a gente vai ter essa urgência muito maior. E aqui eu trouxe por tipo de câncer, né? Na região norte, para o sexo masculino, principal é próstata, seguido de estômago, e depois traqueia, brônquios e pulmão. Para o sexo feminino, mama, colo de útero, cólon e reto, destacando aqui o câncer de colo de útero, que, apesar de ser o segundo mais incidente, é o primeiro em causa de mortalidade para o público, para o sexo feminino. Enquanto todas as outras regiões do país é câncer de mama, aqui na região norte continua sendo o câncer de colo de útero, um câncer que é altamente prevenível, e aí a gente precisa olhar muito mais de perto essa questão. Na região nordeste, então, em primeiro lugar, no sexo masculino, fica a próstata, seguido de traqueia, brônquio e pulmão, depois estômago, tem uma inversão, né? Na região norte tem muito mais casos, então, de câncer de estômago. Aí, para o sexo feminino, também mama feminina, colo de útero e glândula da tireoide, aqui um câncer também que não aparece nas outras regiões, e aqui é um destaque. E trazendo um pouco desses impactos que eu falei aí da pandemia de Covid-19 para esses principais tipos, procedimentos com finalidade diagnóstica para esses principais tipos de câncer dessas duas regiões. Então, o Papa Nicolau, que é um exame que consegue detectar as lesões precursoras do câncer de colo de útero. No Brasil inteiro, em 2020, quando a gente compara com 2019, teve uma queda de 67% desses exames, e aí, na região norte, uma queda de 58%, e região nordeste, 70%. É um impacto bem considerável. Mamografias, no Brasil inteiro, em 2020, a gente teve uma redução, uma queda de mamografias de 41%. Região norte aqui não foi tão impactada como a nordeste, mas ainda assim é uma queda de 19%. Região nordeste, 43%. E o PSA para câncer de próstata, uma queda de 27% no Brasil, mas aí norte e nordeste, ambas as regiões ficaram acima da média nacional, com 28% e 29%, respectivamente. E aqui uma informação super importante que os dados, as bases de dados conseguem passar para a gente, né? Para a gente propor aí as mudanças no cenário político. Então, quando a gente fala de registro hospitalar de câncer, essa base de dados, que é uma base de dados do Instituto Nacional do Câncer, do INCA, ela traz duas informações super importantes para a gente. A primeira é o tempo até o recebimento do diagnóstico, ou seja, a data da primeira consulta ou da suspeita com o especialista até receber o diagnóstico, ela precisa ser feita, esse tempo ele precisa ser feito em até 30 dias. Isso respaldado por lei, tá? É a lei chamada Lei dos 30 dias. Então, a gente consegue ver se essa legislação está sendo cumprida através do registro hospitalar de câncer. E um outro tempo muito importante também, que é embasado por legislação, uma legislação um pouco mais antiga, mas não tão assim, de 2014, se eu não me engano, a Lei dos 60 dias, ela respalda o paciente com câncer para, a partir da confirmação diagnóstica,
do câncer, ela precisa começar o tratamento em até, no máximo, 60 dias. Se passar disso, já está aí numa infração, digamos assim. E o que os números nos dizem? Está sendo cumprida as duas leis? Vamos para a primeira, a lei dos 30 dias. Aqui em 2020, tá? É o período analisado. No Brasil, aparentemente aí está na média, 32 dias. Região Norte, beleza, ok, está cumprindo, 24 dias. Região Nordeste, 47 dias. Então, está acima da média, precisa ter uma intervenção. Mas vamos aqui para a lei dos 60 dias. Ele adianta ter o diagnóstico e não começar o tratamento? A média aí de 2020 no Brasil está ok, é de 51 dias. Mas e na região norte? 79 dias para iniciar o tratamento a partir da confirmação diagnóstica. Ou seja, se esse paciente, ele já quando é diagnosticado, já é no estadiamento avançado, ele ainda demora um tempo considerável para iniciar esse tratamento, as chances de cura dele certamente caem, né? Região Nordeste, aí também está no tempo 57 dias. Então, vamos destacar aqui, ficar com essa informação na cabeça, para a gente poder diminuir esse tempo aqui na região Norte. Eu já estou terminando, meu tempo já esgotou, mas só aqui uma última informação. O Observatório de Oncologia, esse ano, lançou um estudo. Certamente vocês já sabem que o câncer por doenças é a segunda causa de mortalidade no país, só perdendo para doenças cardiovasculares. No entanto, em 11% dos municípios brasileiros, isso já é uma realidade, ou seja, o câncer já é a primeira causa de morte. E aqui na região norte, a gente tem 14 municípios em que o câncer já é a primeira causa de morte. Na região nordeste, a gente tem 56 municípios. Tá? E aqui eu coloquei uma nuvem de palavras para a gente pensar e ficar na nossa cabeça quais são os nossos principais desafios. Então, o direito do paciente, ele precisa ser assegurado, precisa ser cumprido. O diagnóstico precoce, a gente precisa percorrer ele. A gente sabe que o câncer está ali diretamente ligado ao envelhecimento populacional. Então, se a expectativa de vida de uma população aumenta, consequentemente, a gente tem mais casos de câncer, mas a gente quer que as pessoas diagnostiquem mais rápido e tenham chances de sobrevivência, né? Ou seja, de cura. Que a mortalidade não aumente diretamente com a incidência. Políticas públicas, as leis, os sistemas de informação, qualidade de vida, tratamento em tempo oportuno, dados em saúde, acesso e os próximos passos, né? É o que a gente vai discutir aqui, é o que a gente vai se comprometer e ver o que cada um de nós consegue dentro da sua área de atuação. Eu aqui representando a sociedade civil, numa organização ou numa ONG de saúde, como é que eu consigo contribuir, os doutores aqui na ponta, na assistência, como eles conseguem contribuir, vocês, gestores, pacientes, são super importantes nesse ecossistema, como é que a gente consegue contribuir. Tá? Muito obrigada. Aqui tem o meu contato, se alguém quiser algum tipo de informação local, regional, aí, não só do seu estado, do seu município, mas também do seu centro de tratamento, eu estou à disposição. Obrigada. Excelente, Lidina. Muito boa a sua apresentação. Eu queria só te fazer uma pergunta adicional, que eu acho que pode enriquecer, principalmente como objeto de pesquisa. Existe algum aplicativo que possa ser acessado, que possa se baixar para um celular, um tablet, que você possa ter um acesso mais dinâmico? Às vezes, você é interrogado em alguma cidade, algum evento, algum congresso, e a gente precisa, às vezes, de uma informação mais rápida, através de um aplicativo que a gente possa ter um acesso mais dinâmico do que existe?
O aplicativo, especificamente, não. Tá. Mas, no caso do observatório, ele é totalmente responsivo para celular, para mobile. Né? Então, você consegue acessar o estudo. Como eu falei, né, tem os dashboards que eles são filtráveis, e você consegue acessar lá e fazer seus filtros pelo celular sem problema algum. Mas é uma ideia, tá? A gente vai passar por uma reformulação agora em 2023, e quem sabe a gente coloca um aplicativo, não só do observatório, mas do movimento como um todo. Porque uma boa eu ideia. acho que seria interessante que você entra no aplicativo e você já dá de cara com o tipo de doença que você quer pesquisar. Ou então, em cada estado, que estado você quer pesquisar? Brasil, quer pesquisar região, ou estado, ou a cidade, ou município, você vai filtrando e a pessoa vai ter aquela informação. Nós estamos ainda no finalzinho do Novembro Azul, que é uma campanha mundial muito intensa aqui, que melhorou muito o acesso e aí, o grau de informação para as pessoas em relação ao câncer de próstata. Então, era uma pergunta muito frequente que me faziam, os dados hoje, quanto está? Às vezes a gente não tem o dado real, às vezes porque a gente não tem não está sendo alimentado diariamente todas as informações em relação aos diagnósticos todos de câncer que possam existir, por exemplo, de próstata, né? Mas então acho que é uma ideia que eu acho que é legal. Uma ideia também. Ótimo, a gente vai sim. E aí eu brevemente vou mandar, doutor, está aqui o nosso aplicativo. Maravilha. E a gente pode divulgar para os alunos vão ter uma fonte de informação. Eles são maiores disseminadores dessas informações. Com certeza. E estarão no cenário médico aí e podendo ajudar, principalmente alunos que vão para a cidade do interior. Né, que aí eles podem ter uma plataforma de diagnosticar, de ter o diagnóstico e dar importância, né, principalmente para alguns tumores, né, algum câncer de pênis, por exemplo, que é uma coisa subdiagnosticada. Sim. Infelizmente é uma incidência gigante aqui na região norte e nordeste, talvez maior é igual a países subdesenvolvidos aí pelo mundo, e que é lamentável a gente ver indivíduos, às vezes de 30, 40 anos, sendo mutilados por uma doença que poderia ser prevenida e tratada. Então, campanha, nós estamos junto com a SBU, a nossa Sociedade Brasileira de Urologia Nacional, e de campanhas que devem entrar agora a partir do próximo ano, desde colocar cartazes nos postos de saúde, se você tem uma ferida no pênis, peça, porque às vezes o médico, ele não é um clínico que está ali, acaba não perguntando num posto, numa UBS, em algum local de atendimento, e isso às vezes que seria agregador para uma maior quantidade de diagnóstico e curar o paciente. Muito bem. Sem dúvida. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, Nina. Então, dando continuidade, nós teremos agora uma apresentação online da doutora Socorro Sampaio, que ela vai fazer a sua apresentação. Ela tem 10 minutos para fazer a sua apresentação. Todos. Fico muito honrada de Estamos sem áudio. Convidada a participar do Fórum Todos Juntos contra o Câncer, da região Norte e Nordeste. Bom, primeiramente, eu sou diretora-presidente aqui da Fundação Emoan. Como eu falei, fiquei muito honrada pelo convite para falar sobre os desafios da atenção oncológica nas regiões do Amazonas, no estado do Amazonas. O Emoan, ele é uma instituição pública, é uma fundação estadual, que ela completou agora, no dia 13 de agosto, 40 anos. E ele é referência aqui no estado para o diagnóstico e tratamento de todas as doenças hematológicas e oncohematológicas, e recebe também pacientes de outros estados e países, principalmente agora da Venezuela. Ele atende também 100% da hemoterapia do estado, ou seja, é o hemocentro coordenador do estado do Amazonas, e realiza o NAT, que é um exame molecular, também de Rondônia e de Roraima. Nós temos aqui uma grande central analítica de exames especializados, desde os exames mais simples aos mais especializados, como biologia molecular, e atendemos ao SUS. No ensino e pesquisa, curso de pós-graduação, como hemoterapia, residência médica em hematologia e hemoterapia, mestrado, PAIC, entre outros. Eu estou falando um pouquinho aqui da nossa instituição, que é para vocês conhecerem um pouco, mas vou falar rapidamente por conta do tempo.
Aí eu dou sequência com o Tiago. Tá bom. Então, nós vamos dar uma... Doutora, não sei se a senhora está ouvindo, tivemos um problema com o áudio da senhora, então nós vamos dar continuidade com o doutor Tiago, que vai ter a sua fala, terá 10 minutos de apresentação. Em seguida, a senhora volta quando tiver a correção técnica do áudio, para que todos possam usufruir da sua apresentação, doutora Socorro. Muito obrigado. Então, o Tiago agora... Aqui. Alô? Alô? Aqui. Acho que o Danilo ali. Agora. Oi? Foi. Problema de áudio aqui, ali. Bom, gente, eu vou tentar ser sucinto. O foco é que a gente converse um pouquinho sobre os desafios Norte-Nordeste. A gente não vai conseguir saná-los em alguns minutos, tá? E a ideia é conversar de uma maneira até relativamente tranquila sobre o que eu acredito que sejam os grandes desafios e por que a gente está vivendo eles e a maneira com a qual a gente vivencia eles todo dia na ponta, quando a gente está tratando um paciente com câncer. Tá? Queria agradecer o convite mais uma vez. Bom, na verdade, a sensação é essa, tá? Para o médico que está na ponta, que está fazendo o tratamento. Realmente é uma grande luta e Davi e Golias. A gente não consegue lidar com o câncer da maneira que era necessário. Parece que o inimigo é muito forte, é muito grande, ele já chega muito poderoso. A Nina trouxe dados que mostram para a gente como o diagnóstico é atrasado realmente, que a gente não consegue fechar o diagnóstico, a gente tem problemas de estrutura, a gente tem problemas de poucos centros, então parece que a gente tem um exército pequeno quando comparado ao tamanho do problema. A turma também citou aqui alguns problemas associados ao diagnóstico de câncer. Mas, especificamente no Norte e Nordeste, a gente tem um problema que as nossas armas parecem que são menores. Então, a gente tem realmente menor quantidade de exames e a gente tem uma estrutura, um parque de saúde menor, construído de uma maneira insuficiente para que a gente consiga abarcar o desafio que é o câncer. Então, essa é a sensação todos os dias quando a gente levanta, o médico que vai lá, o profissional de saúde que vai lá tentar lutar. A gente percebe que a gente deveria ter mais gente para fazer mais, para abarcar mais, para conseguir entregar um resultado melhor para o paciente. E parece que realmente é uma coisa trágica, quer dizer, câncer é horrível, mata muita gente, cada vez mais está matando muita gente. E essa é a palavra, né? A gente tem que usar essa palavra para que a gente entenda o impacto que é. Mas eu quero lembrar que a tuberculose também já matou 100% das pessoas em 1950. Então, antigamente, se você fosse diagnosticado com tuberculose, você tinha uma sentença de morte. Mas, com o passar dos anos, algo aconteceu e hoje não. Hoje não é uma sentença de morte, é uma doença curável, ainda mata muita gente. Mas é uma doença curável, a gente consegue tratar e a gente consegue devolver esse indivíduo para a sociedade curado. Será que a gente não pode fazer algo parecido com câncer? Será que a nossa ideia não tem que ser entregar algo parecido no câncer? E qual é a fórmula para que a gente jogue essa curva para baixo dessa maneira, que ela caia dessa maneira? Acho que uma coisa eu queria dizer para vocês, que eu vejo todos os dias. Com frequência, a pessoa diagnosticada com câncer, ela tem todo um impacto cultural da palavra. E a gente vive, sim, num estado ou numa região, numa macro-região norte-nordeste, em que o diagnóstico de câncer é uma vergonha, um medo, um medo da morte iminente, que ela vai acontecer. E hoje não é isso. Em todas as áreas do tratamento oncológico, câncer não é mais sinônimo de morte. E isso a sociedade tem que entender. Eu acho que eu gostaria que a sociedade entendesse isso. O câncer, ele é curável. O gestor tem que entender isso. O câncer é curável. O legislador tem que entender isso. O câncer é curável. E hoje isso ainda não é uma realidade. Muita gente acha que o paciente diagnosticado com câncer está caminhando inexoravelmente para a morte. Isso é um problema sério para o sistema de saúde, porque nós ainda temos um sistema de saúde
que entende que o câncer, ou que acha que o câncer é sinônimo de morte. E isso é um fator complicador, porque nós temos muito para lutar e muita coisa surgiu, porque a gente tem agora mecanismos de curar câncer, cirurgias complexas, transplante de medula óssea, que é um problema na nossa região. Nós podemos curar câncer com transplante de medula óssea, com novos agentes de tratamento oncológico que melhoram muito as chances de cura e prognóstico desse paciente. Tudo isso chegou muito rápido. A gente tem acesso a isso e a gente tem um sistema de saúde que ainda acredita que o câncer é incurável ou que a gente não deve usar essas armas todas. E como materializar isso? Isso é complexo, porque é um problema nacional e eu diria até mundial. Quer dizer, a gente precisa entregar para o paciente um diagnóstico complexo, porque é difícil diagnosticar câncer. Ele tem que ser rápido, como a Nina já falou, para a gente conseguir tratar adequadamente, mas os tratamentos eles são complexos, são grandes cirurgias, são transplantes, como de medula, são medicamentos que são caros, são difíceis de se pagar na maioria das vezes, e eu preciso de um corpo multidisciplinar, eu preciso de uma estrutura bem desenhada, de um hospital bem organizado para conseguir entregar isso. Os medicamentos são, sim, caros e são tópico de debate na oncologia, e eu vou ter que aprender a lidar com a morte, que a sociedade é algo que a sociedade não gosta de lidar e que até o profissional de saúde não gosta de lidar. Como tratar bem do paciente que pode, eventualmente, realmente morrer. Esses desafios são muito grandes para a gestão atual, para a saúde hoje em dia. Parece que ela não é preparada para abarcar isso tudo, para conseguir contemplar isso tudo. Mas parecem ser maiores ainda quando a gente fala de Norte e Nordeste. Porque no Norte e Nordeste nós temos peculiaridades para lidar com todos esses problemas. A gente vai passar os próximos 2 dias falando sobre essas dificuldades que são próprias da nossa região, além das grandes dificuldades. Nós lidamos com minorias. Eu não devo tratar de um paciente com câncer como se ele fosse igual, sempre igual. O tratamento ele é individualizado. Eu não trato o câncer, eu trato aquele ser humano que tem um diagnóstico de determinado câncer. E isso não é fácil. Eu não consigo entregar isso sozinho, como médico sobrecarregado dentro de um sistema público. Eu preciso de uma estrutura multidisciplinar e capaz de entregar isso. E é preciso que a gente corra atrás disso. Eu estou lidando com pacientes de menor poder aquisitivo. Eles são menos capazes de lutar por si mesmos. E entra o advocacy, é eu saber lutar por esses direitos dos meus pacientes. Eu tenho menor nível educacional, leva mais tempo para ele procurar o serviço de saúde. Ele tem mais dificuldade em lutar pelos seus próprios direitos. E ele tem dificuldade de contemplar uma distância grande para ir atrás do seu tratamento, inclusive por causa de recursos. Eu lido com municípios que eventualmente têm dificuldade de lidar com esse gasto. A Nina já falou aqui, a Carla já falou mais cedo, a gente está falando de uma região que tem dimensões continentais. A gente não trata um paciente que está a 1 quilômetro de distância do hospital. A gente trata de um paciente que passa 24 horas no Rio para chegar ao tratamento e que ele tem que retornar na próxima semana para fazer o seu tratamento complexo. Como nós vamos abraçar esse paciente lado a lado? É necessário que a gente foque nisso. É necessário que a gente tenha esse foco. É necessário que a gente entenda as distâncias e que nós passamos a utilizar a tecnologia. Isso é urgente para conseguir acesso a tratamento e navegação do paciente com câncer, principalmente quando o desafio é maior. A minha rede hospitalar é ainda pequena e não preparada para o tratamento que a nossa região precisa, Norte e Nordeste. Ela precisa evoluir mais rápido, ela precisa de maior velocidade, porque antes câncer não se curava, mas hoje câncer se trata e se cura, e a gente precisa seguir a velocidade que a gente tem hoje, de evolução. E a gente tem, sim, uma menor experiência em gestão disso tudo. A gente precisa se modernizar, gerir melhor, a gente precisa entender que essa complexidade vai ser contornada através de gestão. E como eu vou entregar tudo isso? A gente está aqui para isso. Se você ler o programa do TJCC, ele já entrega boa parte das soluções. Basta você ler esse programa.
Eu preciso de políticas inclusivas e eu preciso falar sobre equidade, acima de tudo, entregar para quem precisa mais. Eu preciso de protocolos de tratamento para que eu tenha linearidade e linhas de cuidado bem definidas para cada câncer. Elas têm que estar fechadas e bem definidas como políticas de saúde. Eu preciso de inclusão da saúde básica. O médico que está na ponta, como o Dr. Tuma falou, ele precisa entender câncer da mesma maneira que ele entende outras doenças na medicina. Ele precisa ter medo do câncer, como a formação antiga médica dizia. É por isso que eu preciso formar melhor e incluir o câncer na graduação, porque eu preciso diagnosticar rápido. E o médico hoje, até o médico da saúde básica tem medo de câncer. Eu preciso ser inteligente e navegar esse paciente. Esse paciente tem que pensar em câncer, diagnosticar câncer e chegar ao tratamento rápido. Eu preciso de linhas de cuidado já bem definidas e preciso evitar câncer com modificações do estilo de vida. A nossa sociedade inteira precisa ser mais saudável e precisa compreender que precisa ser mais saudável. Ou seja, a gente precisa de um grande pacto. Como a Merula falou, na verdade, eu preciso de uma política nacional de combate ao câncer, ou de políticas estaduais de combate ao câncer. Essa fórmula ela tem que ser fechada e é urgente que ela seja entregue. A gente conhece ela, mas esses pontos precisam sim ser abordados de uma maneira inteligente, racional, pré-determinada, para que seja disseminada por todo o nosso país. E isso precisa ser liderado pela sociedade, com a ajuda de todos os entes, como já foi mencionado aqui. Então, a gente precisa de você, que é do Legislativo, que é do Judiciário, que é da sociedade civil, que é paciente, para que a gente consiga vencer todos esses desafios, especificamente da nossa região Norte-Nordeste. Muito obrigado. Excelente apresentação, Tiago, muito bom. Tá bom. Então, assim, excelente apresentação, isso é uma realidade que se vive em relação a acesso, nós vivemos essa dificuldade. Eu queria aproveitar só e fazer um comentário em relação a isso, né? Eu acho, em todas as esferas, eu não tenho nenhuma vocação política nem nada, mas em todas as esferas, estadual, municipal, federal, entendeu? Eu acho que é um atendimento um pouco precário. Você vai em qualquer capital, qualquer estado, você vê aqui em Belém, nada contra o judiciário, não quero ponderar nenhuma questão, mas são verdadeiros palácios que todos estão alojados. E os hospitais, nós às vezes estamos sucateados, com fiação exposta, com mofo na parede, com uma série de coisas que fica sempre alocado a um segundo plano. Então, eu acho que precisa sim, como o Tiago falou, ter uma atenção. Óbvio que tem dificuldade. Óbvio que eu sei que o custo é altíssimo, medicamentos de alto custo, alta complexidade. Quanto custa você aumentar a sobrevida do paciente? É muito caro, eu sei disso. Mas eu acho que tem estratégias que você pode ter parceria público-privada, tentar identificar doenças. 9 em cada 10 tumores malignos são curáveis quando você detecta numa fase inicial. Fazer campanhas de busca ativa, de rastreamento, certamente não vai chegar no tratamento da alta complexidade no Estado. Estabelecer protocolos, como ele mesmo falou. Então, se não está naquele protocolo, o paciente não vai ser inserido naquele protocolo. E ponto final. Tá certo? Então, com isso, você irá minimizar custos e certamente oferecer um tratamento mais digno para pacientes que sofrem, né? Então, e muitos, aqui em algumas cidades do interior, ainda se vive um pouco de primitivismo. As pessoas vivem ainda da pesca, da caça, e eles vivem naquele mundinho deles. Então, eles chegam às vezes dizendo, o meu pai pegou câncer, não tem mais jeito, como foi falado. E nós sabemos que isso é um estigma para eles, eles acham que não vai mais ter jeito, e eles ficam esperando realmente o momento da morte. Então, isso aí a gente precisa reverter essa causa, ter acesso a todas as instâncias. Eu acho que uma ideia importante também, você ter, hoje, com recurso tecnológico, às vezes você não precisa ter um especialista em cada cidade. Então, com recurso tecnológico, você pode capacitar um médico em cada centro, por exemplo, em cada cidade do interior, dos 100 e poucos municípios que nós temos aqui no estado do Pará, por exemplo, né? E que o paciente pode fazer uma videoconferência com uma equipe médica. Eu lembro, há uns anos atrás, eu servi o Exército, aqui em Belém, no HGB, entendeu? Nós não tínhamos celular nessa época, e eu fazia umas videochamadas pela televisão,
e eu conversava com médicos que estavam em Marabá, que estavam em Altamira, que estavam em Itaituba, e eles me mandavam os casos, a gente conversava por telefone para orientar a conduta de algumas enfermidades urológicas. Então, isso é possível. Hoje você consegue fazer transmissões ao vivo, e isso pode ter um acesso para cidades que não têm toda a gama de especialistas que necessita para atender todas as especialidades. Mas vamos dar continuidade, então. Eu chamo a doutora Juliana Chaves, tá certo, para fazer a sua apresentação. Muito obrigado, doutora. Opa, cuidado. Caí aqui. Machucou? Não, acho que eu machuquei aqui um pouquinho, mas tudo bem. Vamos lá. Ui, meu Deus, acho que é o sapato. É o sapato da senhora. Não, foi. Foi? Desculpe aí, gente, pela essa entrada. Bem, bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite, né, para estar aqui participando desse evento super importante, que é um evento que a gente está falando, então, de como a gente melhorar o combate ao câncer, né? Eu hoje estou no Hospital Uffield-Loyola, desde maio. A gente iniciou um serviço de pesquisa clínica e eu queria falar um pouquinho sobre, para começar, né, sobre a importância da pesquisa nesse combate ao câncer, porque a gente tem a assistência oncológica de uma forma muito ampla. Então, a gente tem ali o médico que está na linha de frente, onde ele faz assistência ao paciente, e a gente também tem uma importância fundamental da pesquisa clínica, quando a gente pensa em acesso às novas tecnologias aos pacientes do SUS. Então, quando eu consigo colocar um protocolo de atendimento, um estudo fase 2, fase 3, no hospital como o Uffield-Loyola, eu vou estar dando acesso a novas drogas para pacientes que nunca teriam acesso àqueles tipos de tratamento, como imunoterapia e terapia-alvo. Hoje, a gente iniciou o serviço em maio, e já estamos com 2 protocolos de acessos a inibidores de ciclinas para pacientes com câncer de mama, doença metastática. Então, é uma grande vitória. São pacientes que, até então, só tinham 2 linhas de tratamento, como terapia hormonal e quimioterapia, e a gente conseguiu incluir, então, um tratamento pouco tóxico com ganho relevante em sobrevida global. Outro projeto muito importante também que a gente conseguiu incluir no Uffield-Loyola é o projeto Genoma Brasil. Então, a gente tem um grande problema no Norte, que é a pouca inclusão dos pacientes em estudos clínicos. Então, uma população que ela não é representada em protocolos clínicos. E a gente tem a peculiaridade de uma miscigenação ameríndia. Então, assim, é uma população que deve estar representada também nos protocolos clínicos e que, até então, pelo menos aqui no estado do Pará, a gente não tinha protocolos que incluíssem esses pacientes. Então, eu vou falar agora um pouquinho da estrutura do paciente oncológico do SUS, que foi o que me pediram para comentar, com algumas especificidades do Pará. Então, a gente sabe que o câncer é um problema de saúde pública no mundo, né? E ele está entre as principais causas de óbito precoce, né? O câncer está cada vez mais jovem. Então, a gente tem no nosso atendimento hoje pacientes com câncer de próstata aí, diagnosticando com 40 anos de idade, e a gente vê câncer de mama com mulheres de 30 anos, coisa que há 10 anos atrás, quando eu fiz residência, não era comum. Então, o câncer está ficando mais jovem, né? A incidência e a mortalidade das neoplasias também estão aumentando, seja pelo envelhecimento da população, por também o crescimento populacional e também com uma mudança, né, da distribuição dos fatores de risco. Como que é feito hoje o atendimento oncológico na população brasileira? A gente tem a menor parte da nossa população com seguros de saúde, conseguem seu tratamento, então, com a saúde privada, e a grande maioria depende do SUS para conseguir o tratamento oncológico. Então, a gente tem centros e unidades de terapia de alta complexidade para fazer o atendimento desses pacientes, né? E com o intuito, então, de gerar uma atenção especializada e integrada para o paciente. E por que a oncologia ela tem tanta peculiaridade? Porque você tratar um paciente oncológico, você precisa de não só uma equipe qualificada, que isso é uma coisa até relativamente mais fácil da gente ter em qualquer área, como uma infraestrutura extremamente especializada. Então, eu abri o meu serviço também na Marinha, que eu sou médica da Marinha, de quimioterapia, então a gente já consegue fazer infusão lá. A gente demorou 1 ano para conseguir abrir a sala de quimioterapia, porque a gente precisa fazer
fazer a manipulação, fazer salas adequadas, com toda uma infraestrutura que não é a mesma coisa do que você abrir um consultório, por exemplo, de pediatria. Não desmerecendo, mas a oncologia ela exige uma infraestrutura muito mais ampla e complexa, assim como também os serviços de radioterapia e de medicina nuclear. Então, por isso que esses centros, as CACONs e as UNACONs, são tão importantes. Quando a gente fala especificamente do Pará, né, como que isso é feito, como que é feita essa regulação, como o paciente que chega na consulta ambulatorial vai conseguir chegar, ter acesso, então, à CACON e à UNACON para começar o seu tratamento oncológico. Tem toda essa questão que a Nina já comentou da demora, né? Então, a gente, quando às vezes está no posto de saúde, o médico atende um paciente, tem um grau de suspeição para ser uma doença oncológica, e até esse paciente conseguir chegar numa CACON ou uma UNACON, às vezes, ele percorre aí 6 meses. Isso daí, quem está na linha de frente consegue ver a demora que o paciente que está na unidade básica de saúde tem para chegar numa unidade complexa de saúde. No Pará, então, a gente tem uma CACON, que é o Ofiloiola. O Ofiloiola hoje atende 47% dos pacientes todos do estado. E a gente tem aqui também, em Belém, o Barros Barreto e o Hospital Infantil Oncológico. E nas outras regiões, né, contemplando ali a região do Baixo Amazonas, a gente tem um hospital grande também em Santarém, que é o HRBA, e em Tucuruí, já pegando uma população com características muito peculiares, né? Ali já tem algumas tribos indígenas também que acabam sendo atendidas por o hospital lá de Tucuruí. Isso também já foi dito aqui, né? A gente tem uma questão de uma relação entre o IDH e alguns tipos de neoplasia específicas. Então, é como se algumas regiões mais ricas do mundo vão ter alguns tipos de cânceres e locais onde tem um baixo e médio IDH vão ter neoplasias que representam aí um pior nível socioeconômico. Quando a gente pensa em câncer de cavidade oral, pênis e colo de útero também, que já foi muito dito aqui, que são tumores que são fáceis de prevenir, orientação, e o colo de útero, então, a gente consegue pegar uma lesão antes de virar câncer. Então, é um absurdo ainda a gente ter essa alta estatística aqui no estado do Pará, com uma incidência elevadíssima, um câncer de colo de útero. E falando um pouquinho de algumas peculiaridades que também já foram ditas aqui da região norte, né? A gente tem, então, batendo de novo, no colo de útero e no câncer de estômago. O câncer de estômago, a gente tem um detalhe aqui, né? Que existe alguma região, é a região do salgado, que se é chamada, então, que as pessoas têm um hábito cultural de salgar os alimentos, as carnes, os peixes, e isso aumenta, então, uma incidência de câncer gástrico. O câncer gástrico é um problema do Estado, né? Então, é muito importante políticas que falem sobre isso, que essa população seja orientada, porque, às vezes, não existe essa informação, né? E a região norte ela é a única onde as taxas de câncer de mama e colo de útero se equivalem, né? No mundo todo, o câncer de mama é o primeiro câncer entre as mulheres. Até pouco tempo atrás, se eu não me engano, no ano passado, o câncer de colo de útero ele passava o câncer de mama. E o que a gente vê muito no dia a dia, atendendo os pacientes, é que o câncer de colo de útero aqui, quando a gente vai fazer o diagnóstico, ele já está muito avançado. Dificilmente, eu acho que eu nunca vi aqui no Pará um câncer de colo de útero estágio 1, que é aquele inicial, que a gente pega com um exame preventivo, né? Eu geralmente vejo estágio 3 ou 4. Então, eu acho que esse é um dos tumores que a gente mais tem que se preocupar em políticas preventivas na região. E a neoplasia também de pênis, que já foi dita pelo Dr. Tuma, que também é uma preocupação, principalmente nas regiões do sul. Parece que Tucuruí tem uma estatística elevadíssima de câncer de pênis, que também, com informação, com medidas básicas de saúde, a gente conseguiria reduzir essa estatística. Para finalizar, eu adoro essa foto. Eu sou médica da Marinha, então, assim, eu já fiz alguns projetos, né? A Marinha tem projetos belíssimos com a população ribeirinha. É uma população que tem muita dificuldade de acesso a tratamento, né?
O Tiago já até falou, são 24 horas de Rio, às vezes, para conseguir uma consulta. Então, assim, essa população tem que ter esse conceito de equidade, né? Como que a gente consegue dar uma atenção adequada para essa população? Como que a gente consegue fazer políticas preventivas para essa população? O navio da Marinha, todo ano, ele faz 30 dias de acesso às populações ribeirinhas, oferecendo mamografia e preventivo. Então, a gente consegue rastrear aí umas 500 mulheres. É um projeto muito importante e eu acho que a gente tem que unir as forças, né? Todas as forças juntas para conseguir dar equidade e atenção de saúde justa para toda a população do Pará. Do Norte e Nordeste, mas aí eu estou falando especificamente dessa comunidade ribeirinha, que tem muita dificuldade no acesso à saúde. Era isso que eu queria falar. Obrigada, gente. Excelente. Muito boa apresentação, doutora. E só complementando em relação ao que a senhora falou da zona do Salgado como incidência grande de tumores gástricos, alguns anos atrás, com uns alunos da universidade, nós fizemos um estudo epidemiológico de que regiões do estado do Pará nós tínhamos mais câncer de próstata e também veio da zona do Salgado. O motivo, assim, realmente não se sabe. Lá existe essa questão de se salgar alimentos pela ausência de energia elétrica, então eles salgam peixe para se manter, para ficar se alimentando, e nós não sabemos ainda sobre que mecanismo ocorre em relação ao câncer de próstata também, né? Mas isso é um dado importantíssimo a gente levar em consideração. Né? Aí fica também a importância da pesquisa, né, da gente conseguir descobrir o que acontece naquela região e tentar achar uma forma de resolver essas questões assim, bem peculiares, como a região do Salgado. E parabenizo a senhora como militar da Marinha com essa ação social, acima de tudo, não só como defesa, como uma força armada, mas também com a atividade social que a Marinha desenvolve, que o Exército também desenvolve em locais longínquos para prestar assistência e a solidariedade e assistência à saúde ao povo que necessita de locais de difícil acesso. Muito obrigado, doutora. Então, dando continuidade, a doutora Socorro, eu acredito que agora o áudio foi corrigido e nós vamos ter a apresentação online em tempo real que ela fará nesse momento. Muito obrigado. Bom dia. Tá tudo bem no áudio? Olá, olá. Bom, imagino que estão ouvindo, então eu vou iniciar. Primeiramente, agradecendo o convite da Nina, do Tiago, conhecer agora o Benício. Fico muito feliz de estar aqui hoje, né, muito honrada de falar um pouco do nosso estado. Alô? Bom, enquanto a gente está com uma dificuldade técnica, eu não sei o que está acontecendo com o áudio, mas eu gostaria de utilizar esses minutinhos, doutor Ricardo. Claro, por favor. Se você me permite. Por favor. Para aproveitar que a gente está aqui no encontro presencial e tem algumas pessoas que gostariam, talvez, de fazer uso da palavra rapidamente para fazer alguma contribuição. Então, eu sei que Vanessa estava desejando fazer um comentário. Eu vou passar o microfone. A gente aproveita enquanto tenta arrumar o áudio da doutora Socorro. Vanessa, por favor, você se apresenta, tá? Nome, quem você é e de onde você vem. Olá,
Bom Essa dia. sequência aqui. Sou Vanessa Tá. Costa, sou paciente oncológica há 9 anos, sou movimentadora do TJCC e voluntária oncoguia. Eu sei que meu lugar de fala é muito privilegiado, sou paciente de saúde suplementar há 9 anos, tá? Mas eu também sei que, se eu fosse paciente do SUS, hoje eu não estaria aqui. Então, quando a gente fala em inibidores de ciclina entrando agora no SUS, eu fico muito feliz, porque eu participei de todo o movimento da Conitec para que incorporasse o inibidor de ciclina no SUS. Né? Acabei de sair do inibidor de ciclina, que eu tive uma progressão agora, voltei para a quimioterapia injetável, né? Mas a gente vê pacientes e pacientes cada vez mais fazendo quimioterapias altamente tóxicas e que se limitam àquilo ali. O limite de protocolos dentro do SUS é muito engessado, é só aquilo ali. Então, se eu estivesse no SUS, ou eu estaria repetindo protocolos altamente tóxicos, ou eu já não estaria mais aqui. E quando a gente fala que não precisa sair mais da região norte para fazer tratamento fora, precisa sim. A gente não tem transplante de medula, a gente tem o Amapá, que não tem radioterapia, né? A gente tem vários casos que há necessidade, e até da saúde suplementar, pacientes da saúde suplementar, que precisam sair da região norte para procurar tratamento em São Paulo. E a gente também sabe que o SUS tem sua regionalidade. O SUS de São Paulo não é igual ao SUS do norte. Né? Então, assim, a gente precisa, a lei dos 30 dias está aí, a lei dos 60 dias está aí, a gente não tem que procurar o que fazer, a gente só tem que fazer acontecer, entendeu? Então, a gente precisa, sim, como sociedade civil, como pacientes, se juntar para que a gente possa levar e fazer acontecer o que já tem. As coisas estão aí. Por que não acontece? Por que a lei dos 30 dias não funciona? Porque para um paciente do SUS conseguir uma consulta com um mastologista, ele precisa passar primeiro por onde? Pelo clínico. E para ele conseguir a consulta do clínico, demora. Né? E quando ele recebe o diagnóstico que ele está com câncer, se ele já estava no estágio 1, de repente ele já está lá no estágio 3. E para ele começar aquele tratamento no estágio 3, ele já vai estar no estágio 4. Né? Então, o que a gente precisa fazer? Fazer acontecer o que já se tem aí. E que não é feito, seja por questões políticas, seja por falta de recurso, que acaba envolvendo as questões políticas, e como o doutor falou, por que os palácios, né, públicos têm tudo e os hospitais públicos não têm? E quem manca os palácios são os pacientes que estão dentro do SUS. Né? Então, a gente precisa rever o que tem, melhorar, aperfeiçoar e botar em prática. É só isso. Mas é um só tão cheio de complexidade que dificulta muita coisa. E quem está pagando são os pacientes. E é isso. Obrigada. Excelente. Muito bom. Muito importante a sua colocação. Louvável a sua coragem de colocar público o que realmente, de fato, a senhora viveu dentro do seu cenário pessoal. Então, isso é muito importante. Houveram algumas perguntas que vieram para o chat na sua apresentação, Nina. Um ouvinte, uma pessoa que está nos assistindo, Sérgio Gomes da Silva, ele enviou uma pergunta: como um atendimento digno de um paciente, como pode ser feito um atendimento digno do paciente com diagnóstico de câncer em cidades longínquas, né? Então, você tem algumas cidades longínquas que está com câncer, um paciente em cidade de Aveiro, Trairão, ele deu o exemplo, né? São cidades do Marajó, Santa Cruz do Arari, Curralinho, Curuá, tem acesso a um tratamento correto, tendo em vista a dificuldade de locomoção. Qual seria a sugestão? Qual seria a possibilidade de um acesso um pouco mais prioritário? Primeiro, articular aí essa questão da regulação, né? Levar em consideração essas especificidades de distância e prioridade no estadiamento, né? Não colocar todo mundo ali na regulação no mesmo bolo, cânceres mais urgentes, como leucemias
agudas e outros cânceres sólidos que conseguem esperar mais um pouco. Então, levar em consideração essas questões. E, como você bem mencionou no exemplo do Exército, utilizar, eu acho que a tecnologia a nosso favor nesse caso, quando a gente não tem muito recurso para fazer, né? Então, projetos e recursos de telemedicina, ou que a gente consiga estar com outros profissionais indicando quais os melhores tratamentos, enfim. Na Abralha, a gente tem um projeto que chama Onco Interteleconsulta, onde médicos oncologistas do Brasil inteiro eles podem ter acesso a especialistas renomados e em cada uma das especialidades, em oncohematologia, em linfoma, em câncer de mama, enfim, para fazer essas trocas e direcionar melhor esses tratamentos. Claro, como a Vanessa falou, o especialista lá de São Paulo ele vai dar uma medicação que só está, infelizmente, com acesso lá em São Paulo, porque realmente o meu SUS não é o seu SUS, né? Mas, enfim, mas não é por isso que ele vai ficar sem essa informação, né, Vanessa? Porque ele precisa saber que ele tem uma medicação e que ele pode correr atrás daquela medicação ou daquele tratamento, enfim. Então, eu acho que usar esses recursos que a gente tem hoje, né, se alinhar, eu acho que ali todo mundo, regulação, sociedade civil e os médicos também. Os médicos eles são grandes aliados nesse ponto. Eu acredito que vocês todos aqui têm essa característica de serem humanizados e de que estarem ali a favor do paciente, vocês indicam, vocês falam de tudo o que está tem existente aí hoje de melhores tratamentos e empoderam os seus pacientes. Eu acho que é isso que a gente precisa, levar informação, sobretudo. Eu acho que a tecnologia também é um grande aliado nesse ponto, não só para os profissionais, mas também para o próprio paciente. Fóruns como esses aqui, que a gente tem a possibilidade de ter uma plenária presencial, mas também está sendo transmitido online. A gente sabe das questões, das dificuldades de internet, principalmente nessas regiões que são mais distantes, mas sempre pensar que vai melhorar, né, que já está chegando, ano que vem vai chegar um pouco mais. E, assim, a gente vai construindo e melhorando esse cenário. Eu garanto, Nina, que 90% dos médicos que trabalham em muitos hospitais públicos, eu falo ali pelo Filoiola, todos estão pelo amor à medicina, entendeu? Porque se for atrás de salário, realmente não está. Entendeu? É público, todos quem quiser acessar o portal da transparência do governo do Estado pode acessar e vai ver o quanto ganha um cirurgião. Nós fazemos toda a alta complexidade do Estado como cirurgiões, fazemos cirurgias de grande porte, desde o transplante renal, as cirurgias todas de câncer nós realizamos lá. E assim, a questão, às vezes, em algumas cidades do interior, o que esbarra muitas vezes é a remuneração digna. Uma vez, atendendo um prefeito de uma cidade do interior, ele me perguntou: doutor, por que os médicos não querem vir para a nossa cidade? Eu digo: porque vocês são irresponsáveis. Eles pagam um mês, o mês seguinte ele já atrasa, aí no mês seguinte ele já fica devendo 15 dias, depois já está devendo um mês, e daqui a pouco começa, entre os próprios médicos, começam a falar: não vai para essa cidade porque o prefeito não paga. Entendeu? Às vezes vem um que faz o pagamento digno para o médico, o mínimo que ele quer receber pelo seu trabalho. Às vezes ele vai se colocar num local com dificuldade de exames complementares, que às vezes em cidades menores acabam não tendo recursos tecnológicos para um melhor diagnóstico, mas isso muitas vezes é desmotivante. O mínimo que a pessoa quer é ser reconhecido e receber um valor digno para se sustentar sua família, para fazer um curso, um congresso. Nossos congressos são caríssimos. Você vai num congresso internacional, os valores são absurdos. Uma inscrição é 5, 6 mil reais só para você ir lá assistir às palestras, fora a passagem, fora deslocamento, fora uma série de coisas. Né? Então, esse cenário realmente ele tem alguns senões que precisam ser muito bem trabalhados, e eu acho que a vossa instituição ela é muito importante para que possa ser modificado esse cenário. Tá? Então, assim, quero reforçar que vocês, do público, também podem colocar suas perguntas aos nossos convidados, para que estão aqui representados. Peça o microfone aos organizadores, quem estiver aqui presente e quiser fazer alguma pergunta, vocês estão online, pode usar o chat. Então, alguma pergunta direcionada para você, Nina.
de que maneira os dados levantados pelo Observatório de Oncologia podem auxiliar os gestores para a melhoria desse cenário? De diversas formas aqui que já foram mencionadas também. Não só para a construção de campanhas de prevenção, né? Então, a gente viu as especificidades de cada uma das regiões, a questão do câncer de colo de útero, que não é tão urgente, sul e sudeste, aqui ela precisa ser bem mais olhada, né? Então, precisa ser efetivada essas campanhas aqui nessa região. Alocar melhor os recursos, né? Sabendo, entendendo o seu cenário, o gestor ele tem essa possibilidade. O recurso ele é finito, ele não é muito, né? Ele é pouco, e eu tenho que alocar ele com mais assertividade. Então, não adianta eu fazer campanha aqui para câncer de pele não melanoma, né, que a maior incidência é lá na região sul. Então, eu preciso fazer isso. Para saber se a política pública está sendo implementada. O dado ele também pode auxiliar nisso. Então, por exemplo, eu falei na minha apresentação da lei dos 30 e 60 dias. Né, os dados me possibilitam saber se o tratamento está acontecendo em tempo oportuno, porque não foi o legislador que disse que o tratamento tinha que começar em 60 dias porque ele acha que tem que começar. Não, foi tudo embasado cientificamente, teve um corpo ali científico que direcionou esse tempo oportuno para o início do tratamento. Então, se eu sei que na minha região não está começando, eu vou lá e consigo fazer alguma coisa a partir dali. Muito bom. Então, só para a gente encerrar, 30 segundos. Juliana, seus comentários finais. Bem, então, eu acho que a gente conseguiu ver várias coisas aqui que a gente pode melhorar. O atendimento ao paciente oncológico, a epidemiologia ela é fundamental, porque a gente consegue mapear qual o segmento que a gente precisa dar maior importância, né? E também ampliar a pesquisa. Eu acho que é importantíssimo. Sul e Sudeste, não existe oncologia sem pesquisa clínica. Então, esse é o nosso desafio que a gente tem hoje aqui no estado do Pará, para aumentar o acesso às novas tecnologias ao paciente e desonerar o SUS, porque a pesquisa clínica ela é paga pelo laboratório. Então, você desonera também o nosso sistema público de saúde. Ótimo. Tiago? Eu queria só fechar rapidinho, enfatizar que foram vários tópicos realmente tocados, e esses foram importantes, quer dizer, pesquisa clínica, o acesso foi dado por pesquisa clínica, nesse caso foi citado. E muito do que a gente faz é por amor, como diz o Dr. Tuma. As iniciativas da doutora Juliana Nofilo, a gente precisa de políticas que deem apoio à pesquisa clínica, porque ela gera acesso a novas tecnologias sem custo. Então, isso está faltando realmente na região norte e no nordeste. E quanto à colocação que foi dada antes, eu queria lembrar que a gente precisa modernizar a parte de prontuário do paciente. Um prontuário público, um prontuário eletrônico, porque eu consigo conversar com breves, eu consigo conversar com o médico que está lá na ponta. E realmente a gente criar uma grande política de linhas de cuidado, quer dizer, chamar o Dr. Tuma para fazer esse grupo de cuidado do tumor oncológico, urológico, que possa ser atendido em qualquer região do estado e que a gente crie centros e treine pessoas que consigam, mesmo nessas distâncias, trazer esse paciente, navegar esse paciente melhor. Essas seriam algumas das soluções que precisam ser dadas para que a gente toque aí. Excelente. Muito obrigado. Então, assim, só um comentário final em relação a campanhas. Campanhas, rastreamento, eles são importantes. Eu sou professor da universidade há quase 30 anos. Então, há 20 e poucos anos atrás, eu fiz um trabalho de conclusão de curso de alguns alunos, que era para saber o estadiamento do câncer de próstata ao ser admitido na primeira consulta no Hospital Filloyola. Então, naquele momento, 92% dos pacientes, há 20, 25 anos atrás, chegavam num estadiamento incurável, uma doença metastática ou localmente avançada, sem condições de receber um tratamento curativo. E as campanhas rodaram, Novembro Azul, campanhas de televisão, mídia, incentivando alunos, cursinhos. E há 10 anos atrás, nós replicamos essa mesmo trabalho, igual, tá certo? E no intervalo de 15 anos, o diagnóstico ele veio mais para baixo. As doenças incuráveis,
elas estavam ali por volta dos 68%. Ou seja, nós tivemos um ganho muito grande de pacientes que puderam ter a oportunidade de se tratar precocemente. Então, daí a importância do diagnóstico precoce. Nenhuma doença começa grande, ela começa pequena. Então, o diagnóstico precoce favorece melhor resultado do tratamento, seja em qualquer doença maligna. Óbvio, tem alguns tumores que são mais agressivos, que são mais violentos no seu comportamento. E isso você acaba ficando limitado quanto a um resultado curativo. Então, agora faremos um pequeno intervalo. Eu agradeço a paciência e a presença de todos. Eu passo a palavra Muito obrigada. à nossa mestre. Doutor Ricardo, eu queria roubar 2 minutinhos Claro. só, antes de fechar aqui o painel, porque... Já falamos muito. Não, é só para dar a oportunidade de uma outra participante aqui poder colocar a sua contribuição. Acho que é extremamente importante a gente garantir esse espaço de fala. Também quero agradecer à doutora Socorro e pedir desculpas pelo probleminha que nós tivemos técnico. Infelizmente, não deu para ouvir a apresentação. Fica para uma próxima oportunidade. Por favor. Seu nome, de onde você é e seu comentário. Bom dia, sou Lucinete, sou do Marajó, de Portel. Tá? Então, assim, para mim está sendo maravilhoso participar hoje, porque esse aqui é o retrato da nossa realidade. Tá? Eu sou filha de paciente oncológica, hematológica transplantada, né, que, graças a Deus, teve acesso a um tratamento melhor, vamos dizer assim, por conta de ter um plano de saúde. Mas a gente também caminhou na rede SUS, e até hoje eu caminho na rede SUS, porque eu não quero ficar longe dessa realidade, porque é uma realidade que me cerca diariamente. Eu trabalhei com processos de judicialização, né, com judicialização à saúde, só que hoje eu trabalho na área previdenciária, mas é uma área que está alinhada ainda à questão de saúde, porque eu trabalho com benefícios. Então, assim, situações de ribeirinhos como estas, que são expostas aqui, elas chegam para mim diariamente. Tá? Elas chegam através do pedido do benefício. E essa distância que assusta aqui de 24 horas, na verdade, eu até posso reforçar para vocês, ela é maior do que isso. Ela chega até 30, 36, porque Portel, por exemplo, deslocamento de Portel, que é um município, até Belém, são 18 horas. De Portel até a zona rural, que chega ao Alto Pacajá, próximo já de Tucuruí, Alto Anapu, a gente chega até mais de 30 horas, 35, 36 horas. Então, assim, são localidades muito longínquas, onde realmente você não tem acesso, onde a maioria desses pacientes tem realmente uma ideia de que o câncer, eu estou com câncer e vou morrer amanhã, ele não sabe qual o caminho, e esse processo da regulação ele é essencial. Por que eu estou aqui? Eu quero conhecer melhor sobre isso. Eu quero saber se o mínimo de informação que eu tiver para passar para aquelas pessoas que não têm informação nenhuma vai fazer toda a diferença, vai tentar encurtar esse caminho dela. Porque quando ela chega lá, ela não sabe para onde ela vai. E aí, hoje eu já sei dizer, olha, você vai ali, no sistema de regulação do município, no TFD, você vai pedir para encaminhar você para um médico que atende lá no posto da zona rural, aí eu faço uma cartinha, eu digo que assim, o paciente apresenta tal, claro que nas minhas palavras, né, que não são médicas, mas dizendo que é para ele avaliar, para ver a possibilidade de encaminhar e tal, para o especialista tal. E aí começa essa corrida. Depois que ele chega naquele especialista, aí ele vai para uma biópsia, aí ele consegue, então, um suposto diagnóstico até que ele chega no oncologista. Então, mas esse caminho que eu narrei aqui em alguns segundos, ele é um caminho muito difícil, é um caminho assim muito complexo para eles conseguirem alcançar. Então, assim, a gente ter acesso, o que é que eu digo que eu sonho hoje? Que os pacientes da rede pública tenham o mesmo acesso que um paciente tem da rede particular, que ele tem da suplementar. Mas esse ainda é um sonho que eu acho que tem como também a gente trazer mais próximo da realidade, apesar de ser um desafio sempre, a gente ficar acompanhando os protocolos da Conitec, que são bem diferentes, que a gente olha, quando eu começo a ler um parecer sobre uma medicação de primeira linha, que, nossa, maravilhosa, isso foi inserido. E essa é uma das lutas da Abrale, que eu sempre acompanhei, e é maravilhosa, porque cada medicamento conquistado que traz para o SUS assim, é uma maravilha. Aí eu penso, meu Deus do céu, vai dar certo e tal, fica naquela torcida, vem aquela oitiva pública, né, tudo. E a gente precisa participar disso. Eu continuo perto porque eu trabalho com isso, de certa forma, eu não deixei esse caminho, né? Eu amo hoje o que eu faço, continuo amando, tá? E eu vou dizer para vocês que uma tristeza para mim aqui com relação a essa parte que foi colocada também aqui da questão judicial, por exemplo, eu queria muito que também colegas do direito, colegas
da justiça, que trabalham na área jurídica, eles se aproximassem dessa realidade, vissem qual é a situação que esses profissionais enfrentam dentro dos hospitais, qual é a situação que esse paciente aqui, totalmente desprovido de recursos financeiros, enfrenta, antes dele emitir qualquer decisão. E eu também trago um ponto com relação aos médicos, né? A gente precisa muito de laudos fundamentados para a gente convencer lá o INSS de que aquele paciente está sem condições de trabalhar, que ele precisa daquele benefício, que a situação dele é real, aquilo sempre corroborado com exames, tá? E até para judicializar também é da mesma forma. Então, para mim, é muito valioso estar aqui hoje. Tá? Eu vou rica de informações, voltando lá para a minha cidade, para o meu município, para o meu público, daqui para sexta-feira, se Deus quiser. E, assim, está sendo fantástico, novamente, vivenciar essa experiência que eu já vivi em São Paulo, né? Aqui, o meu agradecimento por essa oportunidade de estar participando, e também a ex-profissional que eu já conheço, que é o Dr. Tiago, médico da minha mãe. Então, assim, um ser humano ímpar que faz toda a diferença, e hoje me sinto muito feliz de ver que ele é professor do curso de medicina na Universidade do Estado, porque eu tenho certeza que ele está nesse caminho de formar mais profissionais deste mesmo nível. Então, parabéns a todos. Tá? Muito obrigada. Quero agradecer você pela sua contribuição, depoimento. Muito obrigada. Amanhã a gente vai ter um momento, um painel específico para conversar sobre direitos do paciente, com participação de paciente e da Defensoria Pública. Vai ser muito interessante. Então, tenta ficar com a gente para você também assistir. E o que você faz, só para te dar um retorno, não precisa ser médico para fazer. O que você faz é navegação do paciente. Essa ajuda, né, para que o paciente possa percorrer toda essa jornada do cuidado dentro do SUS. Isso é navegação. Então, parabéns por você se incomodar e mobilizar e se esforçar para ajudar as pessoas. Muito legal. Bom, então agora o intervalo, não é isso? Então, fiquem conosco. Até já já.